Vamos lá, boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. Tem carinhas conhecidas, outras que eu vou conhecer daqui a pouco. Hoje, o painel aqui, a gente vai falar de duas tecnologias que são completamente integradas e convergentes, que é cloud e inteligência artificial. Eu diria até dependentes, né? Eu ouso dizer que a gente não tem IA sem cloud. Mas a gente vai contar aqui hoje, durante o nosso papo. Eu estou aqui com o César, que é gerente de TI de infraestrutura da Globo. Muito bom, César. Oi, boa tarde a todos. Obrigado. Muito bom, muito prazer estar com você aqui. E a Globo tem um caso super legal que a gente vai ouvir do seu processo de cloudificação. Hoje, a Globo ela tem presença no board mundial da Google, em função de toda essa tecnologia embarcada, toda essa transformação que eles fizeram, e o César vai contar para a gente. E também Gustavo Brigato. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom. Gustavo vai falar aqui um pouco de futuro, tendência, a dicotomia do IA, né, que está no nosso dia a dia. E, puxa, tem hora que a gente fica, será que está certo? Será que eu devo, não devo? Como é que a sociedade está vendo isso? Então, a gente vai falar também sobre isso. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado a vocês. E a gente vê que, como eu comentei, IA sem nuvem, né? Como é que isso aconteceria? Então, a nuvem ela traz todos os ingredientes que a inteligência artificial precisa para acontecer. Ela tem a escalabilidade, flexibilidade, a resiliência, a disponibilidade. Hoje, a gente está vivenciando aqui, testemunhando uma verdadeira transformação no cenário tecnológico, no mundo dos negócios que essas duas tecnologias estão trazendo. IA, hoje, se a gente pensar aqui como pessoa física, como consumidor, a gente quer receber uma oferta de produto que seja da nossa cara, a gente quer a customização, a gente quer, como profissional, eu quero saber o que vai acontecer, qual a tendência do meu mercado, onde é que a gente vai chegar, como sociedade, o que vai acontecer no país, com a densidade demográfica, o que vai acontecer na cidade, eu quero um semáforo mais inteligente. Tudo isso a gente tem através da combinação dessas duas tecnologias. E a gente precisa, né, diante desse cenário, que as empresas elas sejam transformadas cada vez mais e adotem uma cultura data-driven. A gente não consegue viver mais sem dados. E a gente precisa da nuvem para guardar tudo isso, processar tudo isso e dar a resposta que a inteligência artificial autônoma precisa tomar. Então, eu queria que o César contasse aqui na prática como é que a Globo fez isso, como é que a Globo fez o seu processo de transformação, que foi o primeiro step, e hoje, em que momento a gente está de inteligência artificial, o que a gente já tem, né? Tem aqui spoiler, que tem no BBB, está usando IA. Então, vamos lá, César. Obrigado, Juliana. Boa tarde mais uma vez a todos. Vou contar um pouco desse processo da Globo. Primeiro, falando da Globo, né? Quando a gente fala de Globo, a gente fala de uma empresa que tem paixão pela comunicação. A gente fala de uma empresa que todos os dias ela conversa com mais de 100 milhões de brasileiros em cima de diferentes formas, né? Seja pelos canais lineares, pelo que a gente vê pela televisão, seja em cima dos canais pagos, né? O streaming que é do Globoplay, ou até mesmo pelos canais digitais, na quais a gente pode ir para um site e ver notícias, informações, né? E dentro desta visão, a característica do ponto de vista desta comunicação é que a Globo trabalha com eventos, né, centenas de eventos por ano, que são de maciça audiência e que essa audiência, ou a forma de acesso, ela é muito variável, né? Ele é longe de algumas pessoas que veem que ele é sazonal. Ele realmente é escalável, ele chega de algo que é muito comum a algo que atinge 20 vezes o comum em menos de um minuto. A gente internamente chama isso de rajada, é um nome que é bem conhecido lá na Globo. A gente recebeu uma rajada que, em alguns momentos, é planejado, né? Porque, por exemplo, tem um jogo no dia X que vai acontecer, né? Em outros momentos, no entretenimento, mais ou menos você espera, então tem uma votação do BBB, você espera, mas ela realmente pode ir muito longe, ou no caso de uma eleição, né, que você sabe a hora que a apuração vai sair, mas aquele minuto do 5 horas em ponto até 5:01,
o número de acessos é absurdo, né? A gente teve isso em 2022, né? Tem alguns números que a gente está todos apresentando aqui. A gente participou junto nessa. Exatamente, participamos. E vai ter esse ano do mesmo jeito. Esse minuto que faz total diferença, que se a gente não entrega naquele minuto, a gente realmente perde. E é algo, assim, que sobe muito. Ou, eventualmente, até aproveitando, né, um jornalismo, né, pode acontecer uma notícia que pode acontecer a qualquer hora. Pode ter alguma coisa bombástica que venha acontecer que a gente nunca sabe. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente sempre tem que estar preparado para isso. Eu conto vários casos, igual foi um dia de esportes, né, que lembro que teve um artilheiro do Flamengo, marcou o 3º gol e, de repente, o Cartola endoidou porque estava todo mundo olhando qual que é a minha pontuação do Cartola. Então, o tempo todo, esse tipo que é a característica, né, do business da Globo, que a gente quer sempre entregar o melhor, quer sempre ter essa percepção do usuário. Então, em cima disso, né, tem dados aqui, por exemplo, a gente até hoje mantém, ainda falando de BBB, o nosso recorde de 1,5 bilhão de votos em um único paredão, né? Guinness entregou esse recorde para a gente. Como é que a gente responde isso do melhor para o usuário? E a Globo, ela sempre tem uma visão muito além da parte da entrega, de uma visão de inovação e transformação. E ainda em 2018, ela percebeu que ela precisava ir para um caminho exatamente de uma media tech. Ou seja, ela está unindo, né, a empresa que é hoje a maior empresa da América Latina de comunicação com a tecnologia, de forma que a tecnologia seja um meio de entregar melhor resultado para os negócios e, ao mesmo tempo, entregar uma experiência melhor para os usuários, né? Ou seja, dos anunciantes e daqueles que assistem. E a gente viu exatamente isso que você falou, Juliana, que a cloud foi definida como uma alavanca de aceleração da transformação do digital, uma alavanca de aceleração para a MediaTek. Então, neste ponto que a Globo estabelece um caminho e a gente coloca, né, o Cloudification, né, como um programa que fosse entregar isso. Por quê? Porque até então a Globo, ela tinha os seus próprios data centers, muitos itens on-premises, e decidiu-se, né, estudar qual que seria efetivamente o ganho nesses modelos de eu sair de um data center e ir para a nuvem. Porque muito se estuda isso, né? Vale a pena? É efetivamente econômico? Mas dependendo, efetivamente, se eu tenho uma sazonalidade, uma variabilidade muito grande entre o tanto que eu uso e efetivamente o tanto que eu atinjo, como é a característica da Globo, tudo levava a crer que isso seria. E eu entregaria, seria um dos passos para poder entregar. E aí, essa, não só a paixão pela comunicação da Globo, mas também a paixão pela tecnologia definiu esse projeto Cloudification como uma ideia seria estabelecer essa migração, primeiro, né, do workload digital que estava on-premises, que era um workload bem grande, que aqui temos números aqui em cima, no canto superior direito de vocês, né, que temos aí mais de 400 aplicações, mais de 1.000 pessoas envolvidas, né, eu precisaria envolver mais de 5.000 microserviços, 3.500 bancos, né, em cima dos workloads que eu tenho, para que eu pudesse colocar dentro de algo que fizesse sentido do ponto de vista do negócio, que desse valor para o negócio, né, que seria econômico, e ainda, efetivamente, a gente só tinha um detalhe, né, que ainda tinha que sair de um data center em 18 meses. Por quê? Porque o data center seria passado para frente, seria vendido. Então, era um projeto bem definido que efetivamente parecia viável e que era a base para ser viável. E claro, nesse ano, principalmente 2022, eu já citei, teve eleições, Big Brother, Olimpíadas de Inverno, Rock in Rio e uma Copa do Mundo. Só para não dar nada de errado. Fácil. Facinho, né? Então, dado essa visão ou esse caminho, foi justamente estabelecido o projeto no caso do Cloudification, que a gente precisava estabelecer como é que a gente faria esse processo. E aí, qual que foi efetivamente a estratégia da Globo? A Globo já tinha uma experiência de mais de 10 anos em nuvem privada, nuvem on-premises. Então, já usava boas práticas, melhores práticas de Cloud Native, já trabalhava com processos automatizados, e isso sempre foi valor. E quando a gente trouxe e decidiu pelo Google, sendo o parceiro do Google, a gente definiu uma estratégia que seria melhor. Inicialmente, era uma estratégia de
de factory, né, de migração, migration factory, mas quanto que a gente viu depois que a melhor estratégia não seria essa, seria replicar o modelo que já funcionava para a gente, que era o quê? Criar uma plataforma base que entregava os mesmos processos automatizados on-premises na nuvem, ao qual a gente chamou de Foundation, e as camadas de automação, que a gente chama de frictionless, para que a gente pudesse entregar esse processo de uma maneira igual, seja no on-premises, do que estava na nuvem pública, no caso no Google. Então a gente permitiu e começou a organizar de cara e ter a informação, a base para entender o que é meu sistema, o que é minha aplicação, quais são os seus serviços, como é que eu instalo isso automaticamente. A gente definiu o que a gente chama no Foundation hoje de 26 processos que eu sei, né, quais são os elementos de segurança importantes, e não tem jeito de fazer diferente, quais são os mecanismos de rede que vão me entregar, quais são os mecanismos de FinOps, que é o gasto que eu vou fazer, ou seja, toda uma plataforma base padrão que, como Juliana, você falou, ela começa a estruturar as informações com que a infraestrutura não é mais um hardware que eu olho, que eu encosto, mas é em cima um conjunto de informações estruturadas que me permite estabelecer e trabalhar como um servidor, um dado, como algo que eu consiga gerenciar e algo que eu consiga efetivamente monitorar. Então, foi essa camada que se estabeleceu e a gente começou a fazer esse processo de migração especificamente. E nesse processo, a gente tanto nivelou essa migração que a gente começou a testar quando foi para a nuvem. Começou que a gente fala colocar o pezinho na água. Primeira votação do BBB, ainda 2022, o que a gente vai fazer? A gente sempre rodou on-premises. Vamos rodar 5% na nuvem e 95% on-premises. Funcionou. Vamos rodar agora 10% na nuvem e 90% on-premises. A cada votação, a gente fazia isso e a diferença nossa era uma configuração, era como se eu virasse uma chavinha. O próprio sistema estava preparado para essa visão que a gente chama de frictionless, para poder virar. Por quê? Porque todo o processo estava estabelecido, todo o processo estava preparado de uma maneira estruturada para que a nuvem pudesse receber todas as informações. Uma pergunta, e qual o ganho que você teve nessa migração, desse workload especificamente que você contou, da votação do BBD? Você tinha problemas de disponibilidade antes? Como é que era? O que fez essa motivação desse movimento, de ir aumentando o percentual? Então, deixa eu contar uma história um pouco. Vamos voltar nesse 1,5 bilhão de votos aqui. Quando a gente chegou a atingir esse 1,5 bilhão de votos, a gente funcionava on-premises. E na medida de tudo que a gente estabelecia on-premises, a gente tinha uma computação limitada aos servidores que eu tinha naquele momento. O que acontece é que você está preparado até um limite. Se você passou desse limite, você não tem hardware para isso. Nesse dia, a gente estava relembrando até que hoje, que o caminho que a votação seguiu era tão grande que durante o dia a gente fizemos uma conferência e falamos o que a gente vai precisar desligar, porque a gente não vai dar conta de entregar tudo. Liga para um, liga para outro, e a gente efetivamente tivemos que desligar algumas coisas durante o dia para que a votação e que o Globoplay funcionasse. O data center todo, nesse dia, virou votação e Globoplay. Tudo que era mais parou. O que a gente viu que esse foi um dos pontos que justamente puxou, em algum momento a gente falou, nunca mais quero passar um perrengue desse na vida. Nunca mais quero passar um perrengue desse. Eu ia perguntar isso, César. Como é que esse processo todo foi motivado por custo? Vocês queriam economizar ou foi por exatamente... Então, acho que você já deu a resposta, né? Que foi flexibilidade mesmo. No fundo, a gente tem, digamos assim, 3 drivers que foram motivados. O primeiro deles é essa visão de transformação de mídia, né, que é o que a gente chama de transformação glass to glass, que é desde do vidro, que é esse que está filmando, que você produz, até o vidro que você está consumindo o seu produto da Globo, seja no seu celular, seja no seu computador, ou seja na televisão, que ele tenha a melhor percepção possível. Então, assim, o que a gente quer é entregar essa melhor, seja aqui, seja no Globoplay, então você tem essa experiência. Do mesmo jeito, você tem mecanismos já de IA que já eram percebidos para que a gente pudesse entregar mais valor do ponto de vista da percepção, para eu entender melhor meus usuários, porque
eu tenho canais que hoje são lineares, mas visando TV 2.5, TV 3.0, que já tem uma mudança de paradigma, que eu entendo o meu usuário, que a gente tem, o próprio Globoplay e outras partes de mídia, o que eu mais posso recomendar ou ter uma experiência melhor, que é o ponto. E, ao mesmo tempo, eu fazendo análise também, né, inclusive de IA, Big Data dos meus anunciantes, como é que eu posso entregar, né, usuários e anunciantes, e o terceiro é custos. Por último, que efetivamente, custos não tão importante, porque se eu subo para a nuvem e eu gasto 2 vezes mais, essa conta não fecha, esse BC não fecha. Tanto que um dos critérios que eu permito na nuvem, que é diferente do mecanismo, será que minha próxima inovação, ela agrega valor para o meu negócio? Eu tenho, sem análise, eu fazer uma 100ª, eu entrego valor, se entregar vale a pena. Se eu não entregar, efetivamente não vale a pena. Então, muda a característica. Às vezes eu gastar mais é melhor se eu estou gerando mais lucro. Então, é uma visão diferente. Então, foram esses 3 pontos. Muito bom. Vamos passar aqui agora para o Gustavo contar para a gente sobre, complementar aqui tudo que o César colocou, Gustavo, numa perspectiva do que você vê de tendência e essa questão mesmo que eu coloquei logo no começo, a dicotomia, sabendo que a IA vai trazer uma melhoria de qualidade de vida, até de eficiência de processos e tudo mais, como é que a gente fica com privacidade de dados, com ética, a automação vai tirar emprego, não vai, a educação, as crianças vão continuar aprendendo, elas vão colocar tudo lá no ChatGPT. Então, assim, conta como é que você está vendo tudo isso, como é que vai impactar a sociedade, as empresas aí no futuro? Eu acho que a primeira questão não é no futuro, é agora, né? Isso tudo já está acontecendo. Quem está achando que isso é daqui a 6 meses já tá atrasado, né? Assim, estava no evento semana passada e tem várias percepções interessantes. Quer dizer, é agora, mas nada do que está acontecendo agora é o que vai ser daqui a 5 anos. Então, a gente fala muito de OpenAI, Llama, né, desses modelos, mas a gente não sabe quem que vai ser o modelo vencedor, quem que vai ser a empresa vencedora, se vai ser a Anthropic, se vai ser a Mistral, você não sabe. Então, uma das coisas que parece ser interessante e prestar atenção é não apostar todas as fichas num cavalo. Então, vou fazer OpenAI, vou fazer inteligência artificial com as APIs da OpenAI. Só? E se dá um piripaque lá no board, no conselho da OpenAI de novo, sei o que, a OpenAI sai do ar. Imagina a Globo dependendo de modelo da OpenAI em novembro, quando ela saiu do ar por causa da história do Sam Altman. Então, assim, vai fazer? Beleza. Mas põe 10% em uma, 10% em outra. Então, equilibra, porque parece que ela é a campeã, mas daqui a 5 anos a gente não sabe. Vai que o Google dá uma cartada e retoma à frente. Vai que aparece uma outra dissidência. Vou fazer uma pergunta aí que você está dizendo. Não aposte as fichas em uma única tecnologia, plataforma. Mas é mais por um sentido de risco do negócio do que tecnológico. Risco do negócio, sim, exatamente. Esse é que é o ponto. Então, por exemplo, lá atrás, vamos voltar na década de 70, década de 80, né, quando começou os computadores pessoais e tal. Quem imaginar que a Compaq... Não, vou comprar tudo Compaq. Anos 90 a Compaq acabou. Né? Quem imaginar que a Compaq ia morrer 20 anos depois? Quem imaginar que a Apple ia ser uma empresa... Né? Hoje a gente olha e fala que... A gente olha, olhando para trás, parece que a Apple sempre foi uma grande empresa. Né? Na época era um monte de hippie louco. Ninguém dava muita bola para a Apple. Então, mais ou menos, então olha para o passado, a gente fica apostando nas coisas que a gente vê que parece que são as coisas legais agora, mas não são necessariamente as coisas que vão ser no futuro. Então, por risco do negócio mesmo, é isso. Planejamento. O futuro, daqui a 2, 3 anos, esse cara vai estar aqui? Se eu apostar todo o meu negócio nisso aqui, esse cara pode não estar aqui e eu perdi tudo. Né? Até pegando um gancho, né, tanto do ponto de vista de nuvem, até de ferramenta de AI, a Globo não aposta todas as fichas. Tanto que o mecanismo que a gente trabalha é multinuvem, não só do Google. Tanto que a gente chama de omnicloud, de todas as nuvens. Então a gente
o mesmo que a gente fez de on-premise para o Google, a gente faz para os outros. E a mesma ideia do ponto de vista das ferramentas de AI. Então, a gente já está olhando hoje tanto ferramentas do Google, né, que vem do ponto de vista de Gemini, quanto, por exemplo, da Microsoft, que ali o Copilot, que inclusive já tem trabalhos, principalmente na parte do workplace, que a gente trabalha em cima disso. Assim, você precisa, porque senão você fica exposto com um lock-in dentro de uma nuvem pública ou de alguma ferramenta específica, que do ponto de vista do negócio é muito arriscado. Exatamente. A gente tem agora, quer ouvir vocês, né? Então nós vamos colocar aqui um QR Code para vocês responderem aqui uma pergunta. Vamos interagir. Aqui, olha lá. Quais são as maiores oportunidades que vocês identificam nessa convergência entre nuvem e AI? Aqui baseado no papo que a gente teve, tudo que a gente colocou, Gustavo, César, e a experiência de vocês também. Como é que vocês colaboram aqui com a gente? Muito, muito bom, Gustavo. E de novo, não dá para fazer... Esse cenário não vai acontecer sem nuvem, né? Não dá para imaginar que todo mundo vai ter X mil CPUs da NVIDIA. Igual a Globo tinha lá atrás, né? E são dois pontos, né? Porque, você precisa da elasticidade daquilo que você precisa, como vocês falaram. E segundo, porque hoje, qualquer apresentação que você vê dos últimos eventos, que a nuvem está fazendo tudo para que você fique dentro dela com todos os mecanismos daquilo que se tem. É algo bem confortável que você coloca, você vai lá e faz tudo para você efetivamente ficar dentro dela. Então é uma coisa dentro que alinha com a outra. Olha aqui, saiu a nossa nuvem aqui, está saindo. Inovação é a palavra, né? Sem dúvida nenhuma, a nuvem ela é a grande habilitadora da inovação, não tem limite para isso. Acho que junta o potencial da capacidade humana, de criatividade, de inteligência, associada com as plataformas disponíveis, a gente realmente tem um espaço aberto para a inovação que a gente não tem limite. E por isso, até, Gustavo, você falou, eu não sei o que vai acontecer, porque a gente não sabe mesmo, né? Acho que são dois pontos aí, porque quando você vai no mundo corporativo, parte da solução do problema, ou de alguns dos problemas que aparecem para a gente dos casos de uso, são efetivamente internos, dos quais eu preciso processar um zilhão de dados para poder otimizar. Seja, desde otimizar como é que eu gasto melhor na nuvem, ou até efetivamente, como o caso hoje do BBB, que eu tenho o quê? Uma câmera do líder que pega por visão computacional onde que está, e eu efetivamente... Já é, sim, já está lá. Hoje é o último dia do BBB, então quem quiser ainda ver, aproveite, né? A partida acabou hoje, a câmera sai, mas já é em cima dos dados. E tanto que uma das perguntas sempre é, qual que é o modelo corporativo? Eu vou usar uma AI privativa com dados públicos, privativa com dados privativos, ou pública com dados privativos? É um dos caminhos, é umas decisões dos quais você tem que tomar muito cuidado e estar vinculado, né? E muitos dos dados, até mesmo que tem dentro da empresa, só fazem sentido para dentro da empresa, dos quais você tem. E eu acho que um outro ponto que você falou que é importante da gente avaliar é que, principalmente eu acho que do ano passado para esse, ano passado eu acho que foi o ano do hype. Esse ano é o ano do vamos efetivamente ver aquilo que está gerando. Existe uma preocupação muito grande, isso é um estudo que Gartner tem feito, etc. O que já está rodando? Eu dei alguns exemplos daqui do que a Globo já está rodando efetivamente de AI e produzindo, né? Subiu 11 pontos em relação ao ano passado em produção, porque parte daquilo que a gente precisa é começar a pagar efetivamente isso aqui. E não tem, numa economia não tem dinheiro novo. Então você vai decidir alguma coisa que você tem para você priorizar em cima de AI aquilo que você vai economizar. Perfeito. Você sabe que eu vi uma estatística do IDC que o ano passado cresceu 27%. É um número bom, mas a gente sabe que o potencial disso se multiplicar em número é muito maior, né? Tá muito alinhado isso que você falou. O ano passado foi da hype, vamos ver, bacana, vamos testar. Esse ano a gente começou já todas as empresas experimentando. A gente tem uma base de clientes muito grande em nuvem, inteligência artificial. A gente vê que assim está todo mundo interessado, testando, vendo qual é o seu problema de negócio,
e tentando, assim, da onde eu vou salvar dinheiro, porque realmente não tem dinheiro para eu poder aplicar. Então, o caso de uso, ele tem que se pagar. Não pode ser só sexy, né? Porque é legal fazer, legal. Tem que ser realmente eficiente, que gere, que ele seja um ciclo que se possa se converter e isso se paga. Você salva de um lado e ganha do outro, né? É isso aí. Eu queria agradecer muito aqui vocês. Então, a gente está chegando aqui no fim do nosso painel. Agradecer a presença de vocês todos aqui. Obrigada pelo tempo. Espero que a gente tenha aqui contribuído, tenha passado aqui um conteúdo bacana para vocês. Queria que você desse um fechamento aqui, César, por favor. Olha, como toda tecnologia, a gente tem visto cada vez mais, pelo menos lá na Globo, que as tecnologias elas alavancam um negócio. Então, eu acho que faz ter essa reflexão, acho que tem as reflexões filosóficas, tem as reflexões empresariais. E nessa visão o que efetivamente eu preciso? Eu acho que vai em cima disso, se é uma reflexão. Com certeza, a nuvem, do que a gente vê, ela acaba sendo um mecanismo de estruturação e definição para que eu possa efetivamente usar de uma maneira real que vai gerar resultado para o negócio. Eu acho que vale refletir efetivamente para decidir o que eu preciso mesmo e como é que eu posso trabalhar em cima. E isso vai com certeza gerar resultados aí para a empresa. Excelente, Gustavo. Deixa uma mensagem aqui para a gente positiva. Positiva. Não, eu acho que, assim, apesar de todo o hype, apesar de tudo, os fundamentos não mudam. Uma empresa é uma empresa, resultado é resultado, independentemente da ferramenta que você usa ou como você vai aplicar, o que você vai fazer, é negócio. Não vai mudar a essência do negócio, né? Então, assim, você vai ser um pouco mais eficiente aqui, vai tirar dinheiro daqui, vai colocar para ali, vai melhorar para lá. E, cara, depois de uns anos, você offsetou isso, beleza. Qual que é a próxima? Já incorporou, né? Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Sempre vai ter uma próxima. Então, assim, não é bala de prata, né? Inteligência artificial é habilitadora e como a gente está falando, é habilitadora de novas coisas, dos novos capítulos, né? Que o Silvio Meira coloca. Beleza, passamos pela cloud, digitalizou, mandou para a nuvem, agora coloca a AI, beleza. E aí? E depois? E depois? E depois? Next. Então, o next. Entendeu? Porque as coisas normalizam e se você for olhar no perspectiva histórica, porra, esse é o melhor momento da humanidade. É o melhor momento da economia, é o melhor momento do ser humano. Muito bom, muito obrigada a vocês. Obrigado Ótima a todos, tarde. gente.